Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Não, como é que é o suspiro que... Eu prefiro que o Pascoal faça um Não, eu não. Mano, como que é o suspiro? De quem? Do Pascoal? Não, que ele falou que o torcedor Pega essa onda nos outros, não. Segura sua bronca. Segura sua bronca. Que suspiro. Eu não costumo suspirar, não. Ah, é, mano. Opa, então. Segura aí. Falou, machão. Ah, legal aí, ó. Suspirando é cambada de trouxa, mas vocês estão na escalada. Tudo na primeira parte. Vocês não pescaram a ideia do Nariga. Vai balançar. Eu também suspirei, idiota. Você é o dono do programa. Eu não sou dono de nada. Já vai na escalada, agora esse paga-lanche aí vai. Já nós conversa. Olha lá ele rindo. O time do São Paulo foi bem demais, mesmo com alguns jogadores que estavam um bom tempo sem jogar. O time do São Paulo se utilizou de... Jesus amado. O senhor tá abalado também com qualquer coisa? Continua, pô. Não, vocês estão caprichando. Além de jogar bem, o Daniel Alves mudou o jeito de jogar do time do São Paulo. O São Paulo começou sem ter um volante de marcação. Só foi ter o Luan na etapa complementar, né? E mesmo assim o São Paulo no primeiro tempo teve algumas dificuldades de marcação, mas conseguiu suprir com a presença. Chegou com o Raniel, perdeu aí, a bola pegou na trave. É daqueles também que o torcedor fica pensando. A bola foi muito bem passada, a conclusão foi bem executada. Ele pegou de virada, de pé esquerdo, a bola pegou no travessão e o São Paulo não fez o segundo gol. Mas ficou uma questão, né? Uma questão, para mim, muito... Eu não tenho dúvida a respeito disso. Eu não tenho dúvida. Foi pênalti a favor do Ceará. Ponto. O São Paulo jogou bem? Jogou. É uma outra questão. Está no placar, está escrito 1-0 para o São Paulo. Porém, teve um pênalti. Não sei se quem fosse bater, se o Thiago Galhardo fosse bater o pênalti ia fazer. Não tenho uma ideia de se isso ia acontecer. Não vamos minimizar esse pênalti. Não sei. Que teve pênalti, teve pênalti. Eu sabia. Eu falei fora do ar que ele ia. Se vai entrar. Eu falei que ele ia. Foi um escândalo. Foi um escândalo. Foi uma vergonha. Eu sabia que você ia aliviar. Aqui foi pênalti. Não marcar esse pênalti é uma vergonha. Colocaram o árbitro para apitar esse jogo aí. Foi o segundo jogo dele na Série A do Campeonato Brasileiro. O segundo jogo dele. Até então ele trabalhava no VAR. Num jogo desse, com 45 mil pessoas, o mundo inteiro olhando para a estreia, maneira de falar, né? Olhando para a estreia do Daniel Alves e do Juan Fran. Foi o que o Anderson falou no final do jogo. Eles não podiam estragar a festa? Vai estragar essa festa aí? Que jeito? Uma vergonha! O seu Gaciba, se o senhor não tomar uma providência em relação a esse árbitro, nesse jogo que tem que ser falado é isso. É isso que tem que ser falado nesse jogo. Mas vocês vão comprar essa vergonha hoje que aconteceu aí. Olha isso aí, ó. Olha isso aí. E ele não foi nem ver o VAR, mano. Mas é que tá, mas ô Sormani, o VAR instruiu ele. O cara que tava no VAR também é outro incompetente, eu concordo com você. Uma vergonha o árbitro de campo não ter marcado e uma vergonha o VAR também não ter alertado o cara e falar, bacana, dá o pênalti aí que você tá passando vergonha. É o árbitro mineiro que tá. Mas é que tá, Sormani, a semana passada eu questionei o Gaciba e continuo contestando sim. Tá certo. Hoje é o dia do Gaciba meter a cara na televisão. Ele tem que aparecer e justificar essa vergonha que aconteceu, não só no Morumbi, mas a rodada do Campeonato Brasileiro foi ridícula em termos de erros de arbitragem, erros patéticos. O cara que não der um pênalti desse daí, desculpa, ele não precisa de um auxiliar, ele precisa de um cão-guia do lado dele no campo. O cara tá louco, tá de brincadeira. Gaciba, apareça. Vocês falaram, mas o Gaciba, ele assumiu o comando da arbitragem tem 3, 4 meses. Eu tô nessa aí há muito tempo também, que se dane, ele poderia ter assumido há 2 semanas. Esse é o momento dele aparecer e dar a cara a tapa, justificar o porquê o nível da arbitragem brasileira tá tão ruim. Não, e justificar, isso é prova com consulta, Sormani. O cara errou prova com consulta. Sem dúvida. E justificar porque ele, Gaciba, escalou esse cara pra apitar esse jogo. Porque esse cara foi... Aliás, não sei o nome dele ainda. Eu preciso de Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Por que é que esse juiz foi escalado pra esse jogo? Parece que foi escolhido a dedo. Parece que foi escolhido a dedo. Isso é uma vergonha, gente. Olha isso. Isso é uma vergonha. Um cara que não dá um pênalti desse, ele não pode ser árbitro de futebol. Ele não pode ser árbitro de futebol. Esse jogo tá marcado por esse lance. Não é pela estreia do Daniel Alves. Não é pela estreia do Juan Fran. Esse jogo está marcado por esse lance. Por esse lance. Uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha o que aconteceu ontem no Morumbi.
Uma vergonha. E o Igor Benevenuto, só uma coisinha, o Igor Benevenuto, que a semana passada fez um monte de lambança, e quem apitou o jogo no VAR foi o lembra o Ricardo Marques, ficava falando pra ele na orelha, e o Igor Benevenuto fez um monte de atrapalhada, ficou no VAR. Quer dizer, não dá pra entender. No campo ele fez um monte de atrapalhada. Aí ele vai pro VAR. Por que eu critico? Aí não dá pra entender, cara. Aí o que você diz, a falta de qualidade de quem observa. O Igor Benevenuto é aquele árbitro que levou 3 minutos pra decidir se arremesso lateral valia. Se pode fazer gol de arremesso lateral, não tem impedimento. Fim do mundo. Foi aquele mesmo. E aquele que viu que a bola foi recuada pelo zagueiro, e ele levou 3 minutos pra decidir se a bola recuada para o zagueiro poderia sair gol. Gente, aí ele vai pro VAR. O cara que desconhece a regra vai pro VAR, tinha que dar nisso. Tinha que dar numa grande lambança. E deu. Prejudicado o Ceará. Uma vergonha. Por que eu critico sempre o VAR? É algo que a gente se torna até repetitivo. Um sistema novo não pode ser implantado no meio de um universo de gente tão incompetente. Estou com você nessa daí. Tudo que é novo vai gerar crítica, gera erros. Só que aí quando você põe um monte de treinamento. Só que quando você põe, não adianta você dar treinamento. Eles treinaram 2 anos. Deixa eu falar. Não adianta você dar treinamento. O Brasil hoje tem a pior safra da sua história de árbitros. Ela é horrorosa. E eu prefiro sem VAR, porque sem VAR a gente ainda tinha desculpa que o cara não viu. Agora, você não tem mais desculpa. Então, quando eu falo pra você que eu não acuso ninguém de mal intencionado, como também não afirmo que ninguém é bem intencionado. A partir do momento que você tá num jogo, você tem mais. São 4 caras no VAR? Ou 3? São 4 caras. A partir do momento que você tem mais 4. E mais um coordenador, né? A partir do momento que você tem 4 caras no VAR, 4, olhando de cima a baixo, mas com calma. Cuida de um setor, viu, Benji? Não, tudo bem, mas você tem 4 pessoas lá. Você não precisava nem de VAR, né? Esse aí não precisava de VAR. Você tá no estúdio, você tá lá numa cabine, tranquilo, ar-condicionado. Amigo, os caras não chamam. Ridículo. É bizarro, velho. Mano? Gilberto. Gilberto Aldo Rodrigues Júnior, se eu não me engano, do Pernambuco. Vou pegar aqui, ó, o nome. Aí, meus amigos, aí vocês querem falar o que do VAR? Antes tinha desculpa que não tinha imagem, agora o cara tem e erra. Nome da fera, Sormani, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. É Castro, eu falei Aldo. Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Em 2005, teve aquele pênalti escandaloso do Fábio Costa no Tinga, no Corinthians Internacional. Foi escandaloso, tá? O Márcio Rezende Freitas. 14 anos depois, 14 anos depois, com tecnologia, com isso, com aquilo, o cara comete um erro grotesco, tal qual foi aquele. Não, esse é mais claro do que então aquele. Vocês que querem aquele tem um fator a mais porque era tava numa reta final de campeonato. Mas o erro foi até igual. Então você que gosta de tecnologia, tá aí, ó, tecnologia na mão de incompetente fica pior do que era. Então, mas a culpa não é da tecnologia, Benji. Acabei de falar. Então, mas eu falei não é da tecnologia. A culpa é de quem opera. Mas se você tem um sistema novo e dá na mão de um bando de incompetente, é melhor não colocar. Mas o Igor Benevenuto, que apitou o jogo do Palmeiras. A última frase minha, desculpa, a minha última frase para terminar, prometo. A CBF precisa urgente suspender o VAR no Brasileirão. Eu também acho. Suspende, porque como não dá para você suspender todos os árbitros, senão não tem juiz para apitar, a gente precisa dessa ruindade toda aí, mas não pode ter o VAR. Espera um momento. Agora não dá mais. Não, tem acerto. Por exemplo, no jogo de ontem no Santos contra o Cruzeiro, o Daronco não marcou nem sequer a falta do Gustavo Henrique em cima do Pedro Rocha. E foi falta e para cartão vermelho. Se não tem o VAR, ele não teria dado isso. E o jogo poderia ter sido outro. No jogo do Bahia poderia ter ganho o jogo. O jogo do Bahia também. O jogo também poderia ter sido outro se o árbitro tivesse dado. Claro. Então, eu acho que não pode tirar. O que a gente tem que tirar são esses incompetentes que estão apitando futebol no Brasil. Sim, mas não tem como você tirar. Eu também acho, mas não dá para você tirar hoje, porque não tem árbitro. Não tem. Gente do céu. Não tem. Espera um pouquinho. Não tem. Se com árbitro e VAR tem dado isso, se você tirar o VAR, fica muito pior. Sabe por quê? Pelo menos. Muito pior. Deixa
eles, deixa. Vamos preservar o VAR. Por exemplo, no jogo do Fluminense, não dá aquele pênalti no Ganso. 3 pênaltis no Fluminense. Não, o do Ganso é assim, o do Ganso não... Aí o técnico é demitido. O Ganso não dá. Exatamente isso. Aí o técnico é discutível. Então tá bom. O do Ganso não é discutível. Não, pra mim o Castan bate na perna do Ganso e tira o Ganso da jogada. Castan do Vasco. É o irmão do Castan que joga lá. Mas fala... Joga no CSA. Leandro Castan. Leandro, chama Leandro. Então ele é o Luciano Castan. Chama o Castan. É o irmão dele. Mas o Castan famoso é o do Vasco. Ou ele chama Luciano Castan, o outro chama Leandro Castan. São dois irmãos. Sim, mas um é o Castan, o outro é o Luciano. Tá bom, Luciano Castan. Ele não quer que um é Castan. Porque confunde. Não é confunde. Os dois são irmãos. Confunde. Os dois são irmãos. O cara que foi contra o CSA, né, Pascoal? O jogo do Fluminense foi contra o CSA. Mas ninguém tem obrigação de saber. O cara pode ter chegado de viagem e falou, pô, teve Fluminense e Vasco? Não, o Pascoal tá dando a informação errada. Tem que ter aí o cara toma um chapéu dentro da grande área, faz o pênalti e o árbitro não marca nada. Não acontece nada e o treinador cai. Então você está concordando comigo. Tá de brincadeira. Não, mas sabe o que acontece, Benjamin? Se com o VAR eles estão fazendo isso, imagina sem. É melhor, porque sem sabe o VAR... Sabe por quê? Nessa rodada, eles mudaram de postura. A gente vive falando aqui e acredita no que eu vou te falar. O que a gente fala aqui, eles escutam lá. Batem uma ressonância lá. Eles agora assumiram que o árbitro de campo, eu vou determinar o que eu vou fazer. E erra. Mas eu vou te explicar por que eu prefiro sem VAR. Porque sem VAR, o cara ainda tem o álibi, o argumento, a desculpa de falar, olha, não dava pra ver. No jogo do São Paulo. Se com o VAR, com 4 caras lá em cima, o cara não marca. Benjamin, no jogo do São Paulo, o Liziero vai fazer a saída de bola e ela é interceptada pelo Thiago. Quando ele intercepta a jogada aqui, o árbitro estava andando pra lá. Quando ele voltou, ele estava longe da jogada. Mas não dá pra não ver. Não dá pra não ver. Ele não está a 5 quilômetros do lance. Ele está a metros do lance. No máximo 30, olha lá. Ele está saindo, agora ele voltou. Ele está o quê? O jogador está dentro da grande área, foi derrubado pelo Thiago Volpe. Claramente. Pascoal, se fosse o Diego Silva, goleiro do Ceará, com o Daniel Alves na jogada. Pênalti. Sem VAR. E a regra diz que no lance desse, não tem cartão vermelho. Não, é cartão amarelo. É cartão amarelo, porque já vai marcar o pênalti. Exato. Já vai marcar o pênalti. É bom a gente deixar elucidar isso aí. Eu cheguei à conclusão, 2 coisas. Primeiro, aliás, 3. Primeiro, marcam só o que querem. Essa história de que a arbitragem parcial, eu não acredito mais, com todo respeito. Para mim, a arbitragem do Brasil... em muitos lances como esse, a gente vê que é uma arbitragem nociva, porque não é possível. Isso só pode ser proposital. Só pode ser... Não é... a esfera da incompetência com o VAR hoje, ela já está limitada, entendeu? Porque se o cara é ruim, o VAR vem para corrigir. Se o cara não marca na cara dele e mostrando no vídeo que foi pênalti, aí eu já parto de outro... Ele não foi ver, Facicani. Entendeu? Ele não quis nem ver. Então, aí eu já parto... Vai ver que entendeu? Facicani, reparem, entendeu? gente, Aí eu já parto. Reparem nesse lance. Aí eu já parto do princípio de que imparcialidade... cotovelo, e que essa história de imparcialidade... Essa história de imparcialidade, balela. Ontem eu não tinha visto na hora do jogo, Facinca, repare só, o pé do Thiago Volpe. Ele poderia ter recolhido essa perna. Tá chegando lá, não, chegando lá. Deixa o plano fechado aí agora, ó o pé dele, ó. Ele estica pra acertar o cara. Acerta então, com o ele joelho. Pra acertar o cara. Mano, não há a menor desculpa. Por isso que eu falo que isso aí pra mim já é acima da esfera da incompetência. Aí já da esfera da maldade. Ele tá vendo o lance, entendeu? Ele tá vindo reto no lance, ele tá vendo. Pascoal, por isso que eu falo que o árbitro não deu de maldade. Não deu de maldade. Eu não posso dizer isso. Olha, eu acho que também é competência mesmo. Não posso dizer isso. Paulinho, com o VAR hoje, a incompetência hoje, ela tem um certo limite. Entendeu? Você consegue corrigir a incompetência. A câmera tá aí pra corrigir a incompetência. Então, com todo respeito pra mim, imparcialidade é a última coisa que dupla, hoje... né? Do VAR exato. Olha, além de pra mim o VAR é até pior. Exatamente. Porque o VAR é o cara que tem que falar, amigão, pelo amor de Deus. Então, assim... Você tá passando vergonha, vem dar uma olhada. Pra mim, exatamente. Então, assim, Sormani, com todo respeito, essa história de que há imparcialidade, que o cara é ruim, não há mais desculpa para incompetência. Você concorda com isso aqui, Pipo? O Robson Silva, ele fala aqui, ó, bem já... Não estraga, vamos lá. Não vejo como incompetência dos árbitros sobre revisar ou não lances polêmicos pelo VAR. Os lances, em sua maioria, só são revistos quando o outro lado tem camisa.
Vocês concordam com isso? Olha bem, já estou começando a acreditar que tem peso de clube, sim. Eu acho que eu não digo mas nem depende, que sim, por exemplo, no último jogo, Sormani, da última rodada, Palmeiras e Bahia, aconteceu um lance aí que foi capital dentro do jogo, que foi um pênalti a favor do Bahia, e teoricamente, se fosse por essa ótica, seria sonegado. Inclusive, não foi pênalti naquele lance lá, no qual o jogador do Palmeiras, ele vai tentar fazer a marcação, o Luan... Eu daria o pênalti, lá do Luan eu daria o pênalti. É que tem uma outra imagem, não sei se vocês chegaram a ver no plano fechado, que a bola quando passa, depois existe o choque do jogador do Palmeiras, que tá com a perna reta, e o jogador do Bahia que chuta a perna dele. No caso, ele era o Luan que tava fazendo a marcação. Essa imagem eu vi. Então, mas se fosse por essa ótica, era mais fácil aí sonegar esse pênalti, pelo fato de ser o Bahia jogando em São Paulo contra o Palmeiras, do que o contrário. Mas pra grande maioria, isso é muito isso aí pra mim na maior parte vocês têm razão. Isso pra mim é maldade. Isso aí é um pênalti não dado por maldade. Desculpa, não é incompetência. Olha, porque, repito, se você tem imagem hoje, segunda coisa... Você acha que ele não apitou porque ele não quis apitar? Não quis. Não apitou porque não quis. Não apitou porque não quis. Eu não posso falar Não tem desculpa. Peraí. Ele falou um negócio, você falou, eu não posso falar isso. Então não foi marcado por quê? Eu acho que ele não viu, ele não viu como sendo pênalti. Ô, Pascoal! Como é que você não viu isso, Pascoal? Eu não posso interpretar a índole do árbitro. Eu não posso. Mas eu posso duvidar. Você pode duvidar, mas eu não posso interpretar. Não, eu não tô acusando ninguém. Apitou de maldade. Não. Apitou porque não quis, eu não posso interpretar. Ele viu e não marcou. Mas tecnicamente falando, Pascoal, esse lance só poderia deixar correr se a bola tivesse cruzado a linha do gol. Que aí você dá o gol em detrimento ao pênalti. Lógico. Agora, ao contrário... Peraí, mas eu queria que você me explicasse. Eu queria que você me explicasse o negócio. O termo, ele não marcou porque não quis, significa o quê, então? Que ele deliberadamente não quis marcar. Então isso significa o quê? Mas eu não posso julgar o caráter dele. Não, mas o que significa um árbitro falar, não, olha, eu não quero marcar? Quando você fala não quero marcar, é porque ele foi, mas eu não quero. Isso é o quê? Ele é mal intencionado. Acho que tem uma diferença aí. É incompetência, eu acho que... Não, sim, mas o que significa o termo, não quis marcar? Não, então pra mim não significa tem que marcar, porque ele tá lá pra apitar. Tudo bem. Tá lá pra apitar. Não marcou. Mas eu não posso julgar a índole dele. É muito complicado. O Pascoal tem razão. E ele não marcou o pênalti, que era claro. Eu não tô pedindo pra julgar. Peraí, eu não tô pedindo pra julgar a índole de ninguém. A gente não pode acusar ninguém. Eu te fiz uma pergunta, vou perguntar de novo pra vocês. O que significa, explica o termo. Ele não quis marcar. Isso tem que ter Não fui eu quem falei. Quem falou que fala. Eu também não falei isso. Eu falo, não marcou porque ele achou que não tinha que marcar esse pênalti. E foi ridículo. Não marcar um pênalti desse pra mim é maldade. Da mesma forma que a gente fala, quando o cara dá uma chegada mais dura e a gente fala que o cara é maldoso, o árbitro também é maldoso quando ele não marca um pênalti desse. É maldade fazer isso. Porque não há desculpa. Isso é boa. Nem de quem tá lá embaixo e nem de quem tá lá em cima no VAR. Porque quando a gente fala assim, o cara chegou mais duro, esse cara é maldoso, esse cara é violento, esse cara é isso, esse cara é aquilo. E o árbitro que não marca um pênalti desse é o quê? Ele é burro? Ele é incompetente? Não, ele é maldoso também. Porque não tem desculpa. Se você tem a câmera, se ele fosse um árbitro FIFA, então, se ele fosse um árbitro FIFA, daria pra gente falar, o cara é maldoso porque ele tem um semblante ali de uma empresa que teoricamente pra ele ter conseguido. Semblante? Não tem. Um símbolo. Semblante não. Semblante é outra coisa. É que eu falo, ele é chucro pra caramba. Ele quer falar bonito, ele se atrapalha. Vai no arroz e feijão, vai no simples. Você falou que o Pascoal busca coisas esotéricas no estádio, não falei nada. Semblante, pô. Mas enfim, ele falou esotérico, tá na vinheta do programa, ele falou esotérico. Mas sem figuras esotéricas também. Não, exóticas. E esotéricos também. Você quis usar o termo exótico. Lógico, o futebol tá cheio de figuras esotéricas. O cara, quando ele tem o escudo FIFA no peito, significa que ele é um bom árbitro. Pelo menos deveria ser. Mas esse aí não é FIFA não, hein? Então, mas é isso que eu tô falando, Paulo. É um cara que ele tá apitando o segundo jogo na Série A, então a gente não tem ainda uma bagagem, um lastro pra falar que ele errou na maldade. Porque se ele é um árbitro que tá com o escudo FIFA no peito, entende-se que ele é um árbitro qualificado. Então, ele, pelo fato de estar ali apitando o segundo jogo na Série A, ele não tem ainda um lastro, ele não tem um histórico pra gente saber se ele é ruim mesmo ou se ele foi maldoso. Não dá pra afirmar. Mas eu respeito, com todo respeito aos times menores do futebol brasileiro, esse cara tem que ganhar cancha na Série B. Lógico. Na Série C. Sim. Pra depois chegar já com uma certa casca e apitar na Série A. E quando for apitar na Série A, ele tem que começar a apitar por jogos menores. Por jogos menores. Agora, o cara, o segundo jogo dele, estreia do Daniel Alves. Juan Fran. Aí os caras reclamam quando o torcedor diz que o campeonato é armado. É verdade. O que o torcedor pensa quando ele vê um troço desse? Sai
na rua e pergunta pro torcedor. O próprio técnico do Ceará. O Anderson Moreira. E o presidente do Ceará também usou as redes sociais. Como é que a gente, Paulinho, como é que a gente vem aqui em público e diz o seguinte, gente, isso não existe. Pelo amor de Deus. Eu só não gosto de julgar a índole dos caras. Mas eu tô te falando, não fica difícil você defender esse cara? Fica difícil. Quando o torcedor chega pra você na rua e fala assim, Paulinho, o campeonato é um campeonato armado, é dirigido. Marcadas, Olha aquele lance. O que você vai dizer pro cara? Eu não acredito, mas que tem uma certa razão. Como é que a gente vai defender esse cara? Infelizmente é isso. Sabe o que acontece? O João Pedro Pires. Antes de você falar do João Pedro Pires, só uma coisinha. O Gaciba se vê tão apertado, tão acuado. Não ameniza o Gaciba, pelo amor de Deus. Deixa eu explicar. Hoje eu cantei um bom dia pra acordar o Gaciba. Acorda, Gaciba. Hoje, ele apitou nesse jogo, ele colocou pra apitar esse jogo um árbitro com 2 jogos no campeonato. Não, tinha um, esse foi o segundo. Então, com 2 jogos no campeonato. Não, tinha um só. Um primeiro, o segundo jogo dele no campeonato. Exato. Você vê como é que nós estamos raspando o tacho. Mas por que tá raspando o tacho? Pascoal, eu discordo de você. Não vamos aliviar pro Gaciba. Nem por escolha dele. O Gaciba, não. Escuta, é o seguinte, esse jogo não vai acontecer porque não tem árbitro. Que faça qualquer coisa assim. Não posso escalar esse cara de fora, pô. Vou trazer um cara da Argentina. Lógico. Vou trazer um cara da Holanda. Lógico. Não tem. A Conmebol pode tem do escalar lado. um cara desse, gente. Tá certíssimo. Não pode escalar um cara desse. Ou então o cara que apitou no sábado. Mas escuta, você vai fazer um esforço. A gente vai dobrar. A gente dobra aqui toda hora. Você vai fazer um esforço e vai apitar o São Paulo. Não tem árbitro. Não pode, Gaciba. Você não pode escalar um árbitro desse pra apitar um jogo. É ridículo. Não pode. Não tem o menor cabimento. É verdade. O João Pedro Pires, ele manda aqui um tweet. Tá louco, Benja? Comparar esse lance com o do Corinthians e Inter em 2005, aquilo ali foi uma armação para o seu time ser campeão. Inacreditável você amenizar as coisas do Corinthians em tudo. Eu peguei e falei que foi escandaloso o pênalti do Tinga e falei que tem um agravante. Foi pior, porque aquilo era uma reta final de campeonato. E interferiu na decisão do título, né? Eu falei o contrário. Claro isso aqui. Não, João Pedro Pires. Mas é aquilo aí o senhor entendeu. Aquilo é que o Sormani fala tem razão. Dessa vez, você não entendeu o que ele disse. Não, o Sormani tem razão quando fala das coisas. Tem as teorias do Sormani, algumas são erradas, muitas outras são verdadeiras. O Silvio José, foi falta do jogador do Ceará no goleiro do São Paulo. Eles estavam na mesma direção. Inclusive, quem tocou na bola foi o goleiro do São Paulo, não foi o jogador do Ceará. Eu vou te falar, tem um monte de gente. Pior que acredita se quiser. Você vai matar a gente de rir, Benjamin. Agora conta no português, essa foi boa. Pior que eu vou te falar. Volta no cara. Mas olha, o Eduardo Neves. Foi brincadeira. E é o livro do torcedor. Aí você vai dizer pra mim que torcedor entende de futebol? Um cara que posta um negócio desse. Mas calma, claro. Tem vários que entendem. Um cara que escreve que foi falta do jogador do Ceará, esse cara entende de futebol? Você quer botar filho em você, seu irmão. Só você tá fazendo de sacanagem. Se ele escreveu de sacanagem, ele se expôs. Fala o nome dele de novo. Peraí que agora ele se expôs, porque ele quer ir no ridículo. Aí ele passou. Ele passou vergonha em rede nacional. O Danilo passou no Brasil inteiro. O Danilo Lima fala aqui, sou São Paulino e foi muito pênalti. Eu só discordo do Mano quando ele diz que o Volpi jogou o pé para acertar o atacante. Acho que ele tenta atingir a bola no reflexo e acerta o adversário. Pode ser, mas que ele deixa Davidson, o pé na hora do... O cara do Ceará ali dá um tapinha. Você chegou a ver essa imagem? O Volpi, Benja, na hora que ele tá indo para disputar a bola, ele tá com o pé recolhido, aí na hora que a bola é tocada, ele dá um toque ainda no cara. E aí pega no jogador do Ceará. O Davidson fala aqui, olha, sou torcedor do Fortaleza. E esse pênalti não marcado pro Ceará foi uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro nos últimos tempos. Vergonha. Da última semana. Semana que vem tem muita vergonha. Toda semana é uma vergonha. Você não precisa se preocupar com vergonha, não, porque toda semana tem. O Gabriel Silva, Benja, mesmo que o árbitro não seja tão bom assim, os que estão lá em cima não interferiram também. Então é muito pior os árbitros lá em cima do que os de baixo. Mas quem tava lá em cima... Silvio José, foi falta do jogador do Ceará no goleiro do São Paulo. Não, pera lá, vamos esclarecer uma coisa. Até onde eu sei, esse árbitro aí, o Flávio... Não, Gilberto. Ele não quis olhar o VAR, mas foi alertado pelo VAR.
Procede isso ou não? Mas quem de onde veio essa informação? Porque quem diz isso? Não. Mas, ô Sormani, geralmente quando ele é alertado pelo VAR, ele vai até o monitor. Eu escutei na transmissão. Como é que a gente sabe que o VAR, que o pessoal chama o árbitro? Quando existe uma divergência entre o VAR e o árbitro do campo costuma ir. E ele para o jogo. Ele só acontece, por exemplo, daí colocar a mão no ouvido ali e falar a respeito do lance ali com o VAR, e muitas vezes ele não vai até o monitor para ver, porque o próprio VAR fala, é uma jogada interpretativa, o que você viu aí? Aí ele conversa lá e fala, o choque do goleiro, isso daí tudo eu vi. Aí o cara fala, é o teu critério. Não há checagem de VAR quando é impedimento, porque é um lance muito direto, alguma coisa que... Não, impedimento é um negócio objetivo. Impedimento não é interpretativo. Quando é interpretativo, ele vai checar. O Arley Marcelo, olha... Talvez tenha concordado com a marcação. Sou São Paulino, mas fiquei com vergonha desse pênalti legítimo pro Ceará não marcado. Porque se fosse ao contrário, seria marcado. Eu falei aqui na pouco, mesma coisa. Até o Cuca disse que se fosse ele, reclamaria. O doutor Paulo Vono, se o goleiro do São Paulo fosse Felipe Melo, o juiz daria pênalti duplo e expulsaria o goleiro imediatamente. A arbitragem dita os campeonatos, bastidores, até quando? Ulisses de Alencar Júnior, Benja, anotem aí, estão sabotando e em dezembro vão cancelar o VAR com a desculpa que não funciona. A CBF nunca quis sistema, cedeu a pressão dos times e parte da imprensa. O Johnny Liberato, Benja, quem foi a favor do VAR tem o direito de reclamar? Lógico que tem, amigo. Sem essas bobagens. É que nem o cara, não, olha, eu não votei no tal fulano, eu posso. Não, é pra todo mundo, amigo. Quem é contra, quem é a favor. Não tem essa, não. Todo mundo tem o mesmo direito. Democracia, sim. Lógico. O Vinícius Duarte, o árbitro não poderia dar pênalti porque o São Paulo é o único time que ainda não teve pênalti marcado contra em 15 jogos. Agora vem um monte de teoria, mas a partir do momento... Mas é o que eu falei pra você. Mas você dá pano pra manga. Exatamente. Você vê um lance desse, o rapaz escreve um troço desse, você vai dizer que o cara tá errado? Não, como é que você vai defender um juiz desse daí? Você tem que ficar quieto. Você tem que ficar quieto. A partir do momento você não pode defender nada. Eu nunca coloquei minhas mãos no fogo por ninguém. Vamos ver o WhatsApp aí. Vamos lá. Fala, rapaziada do Fox Sport Rádio. Ô Benja, você é chato pra caramba às vezes, mas vou falar uma coisa, tem que te dar razão, hein, velho. O VAR é uma porcaria. Os caras agora estão sendo responsáveis até por aumentar o desemprego no país, velho. Se tivesse dado os pênaltis pro Fluminense, tivesse feito pelo menos 2 gols, o Fluminense tinha ganho e o Diniz estava no cargo ainda. Apesar que contra o Fluminense, sei não se é roubo ou se é reembolso, viu? Forte abraço. Anderson aqui de Diadema, São Paulo. Diadema ali em São Paulo, Piraporinha. Né? Agora, o Andrés, presidente do Corinthians, quando teve aquela primeira reunião do VAR e ele votou contra, todo mundo desceu o sarrafo nele. Por quê? Porque ele foi lá, depois que perguntaram para ele por que ele votou contra, ele falou, olha, precisa ver quem paga, precisa ver como é que vai ser, os critérios usados. A CBF jogou lá na reunião o VAR. O Campeonato Brasileiro do ano passado. A CBF jogou lá a discussão e não teve explicações nenhuma. O Andrés tem razão aí. Engolir, e o Andrés falou na época que todo mundo, tá vendo? O Corinthians é contra, porque o Andrés é isso, o Andrés é aquilo. Eu não tô aqui pra defender, mas tem que ser justo. Tá discutindo critérios que não tinha. E o argumento usado pelo Andrés na época foi esse. Ele falou, calma, precisa ver como é que vai funcionar. Não tinha critério, não tinha explicação, ninguém sabia o direito. VAR, puf, e jogaram o goela abaixo. Que ele tinha razão. Mas só com relação ainda. Ou não tinha razão? Sim, concordo. Nesse caso ele tá coberto de razão. Tá aí agora tudo que ele falou tá acontecendo. Não, isso eu concordo, mas com relação ao que o telespectador falou a respeito do Fernando Diniz, é um técnico que tem uma filosofia daqui a pouco, segura que nós vamos pro Fluminense daqui a pouco. Só para fazer um parênteses aí com relação ao que ele disse. Mas não dá também para segurar no cargo, Benja, por mais que eu goste do trabalho do Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Diniz, mas eu vou discutir em 15 jogos... Não, mas daqui a pouco, mano, senão vai estragar o... O que ele quer dizer é que o VAR prejudicou mais uma vez o desemprego, foi a citação dele ali meio irônica, mas até com fundo de verdade. Mas aí é um pingo no copo. O cara perdeu o emprego porque o juiz não deu 2 ou 3 pênaltis a favor do Diniz. Na quinta-feira o Celso Baus deu entrevista, já... a piada lá, o gato subiu, nós falamos aqui, lembra? Nós falamos na sexta-feira aqui, caiu. O treinador. Caiu. Mas olha, esse lance do pênalti aí, Benja, é nítida a evolução do São Paulo. Então é isso que eu ia falar agora. Vamos esquecer agora, vamos esquecer a arbitragem. O Daniel Alves, agora eu vou dizer agora pra você, esse Juan Fran... Jogou aonde?
A gente dizia que ele tinha que jogar. No meio. Lá no meio. Agora, o Juanfran jogou uma barbaridade. Juanfran. Jogou uma barbaridade. É que o Felipe Luiz falou que é Juanfran. Ele falou, o certo é Juanfran. E ele jogou uma barbaridade, hein? Ele é bom jogador. Pô, o cara não errou um passe, velho. Ninguém é titular. Jogador inteligente, não errou um passe. Seleção da Espanha de graça. Ninguém vai jogar na seleção da Espanha. No Atlético de Madrid, né? Na seleção ele jogou até menos do que no Atlético de Madrid. Não, e outra coisa, ele, o posicionamento dele ajuda todo mundo. Ele não se atrapalhou em nenhuma jogada com o Antony. Nenhuma jogada ele se atrapalhou. Nem subiu direito, deixou o Daniel direitinho e tal. E olha que o São Paulo no primeiro tempo, até uma parte do segundo tempo, antes do Lisieiro sair para entrar o Luan, o São Paulo não tinha um volante fixo. Era o Tietê que ficava mais na cabeça da área, né? O Tietê, o Daniel mais Alves adiantado. E o Lisieiro. Mas quando defende, eles ajudam. Vem o Daniel, vem todo mundo, fecha a linha. Não tinha aquele jogador fixo ali na frente da zaga, o Tietê também saía. Achou que o jeito de jogar de São Paulo foi muito interessante com esse modelo de utilização. O Daniel Alves, por ser um cara diferencial, o Daniel Alves é um negócio assim, um cara baita jogador, né? Baita jogador. Criou muitas opções, deu passes interessantes, bateu de fora do gol, bateu falta, fez o gol, criou muitas possibilidades, enfim. O time do São Paulo jogou para mim, o segundo tempo do São Paulo foi o melhor. Aliás, o São Paulo é que na segunda parte do campeonato, depois da parada da Copa América, é o time que mais pontos fez no Campeonato Brasileiro. Tá invicto, né? Se não me falha a memória, o São Paulo fez 13 pontos. 13 pontos. Nos últimos 15, ele ganhou 13. Ainda tem um jogo a menos, que vai jogar no meio de semana. Vai jogar. O Pascoal, é evidente que a fase do São Paulo é maravilhosa, né? Mas no lance que a gente está elogiando, o Juanfran realmente fez uma boa estreia. Se você reparar muito bem, o Ricardinho e o Luiz Otávio, os dois não dão em bola. Dentro da grande área. O Otávio furou a bola. Não, e o Ricardinho dá é esse lance? Esse é o lance do gol aí. Esse é o lance do gol. O Ricardinho dá um carrinho, não toca na bola, e o Luiz Otávio, depois com a perna direita, se ela passar. São dois jogadores dentro da grande área que erram a bola. Uma bola fácil, né? Então, assim, evidente que quando cai no pé do Daniel Alves, que é um cara que tem qualidade, repare só, pula, nenhum dos dois, os dois ficam de bumbum no chão. É uma falha grotesca. E eu sempre valorizo o lado de quem faz a boa finalização, de quem tem a jogada, e não vou mudar minha opinião. Evidente que caiu no pé do Daniel Alves, limpa a jogada, com tranquilidade faz o gol. Mas não dá merecimento ao time do São Paulo nesse momento não é uma coisa legal. Mas também tem que dar merecimento ao time do Ceará, porque jogou futebol igual. O Samuel Xavier teve boas presenças de fora da área com bom chute. O Volpe foi um goleiro que fez defesas importantes. E aí tem o lance que é capital, que a gente discutiu aqui durante 20, 30 minutos, que é o lance capital do jogo. Não dá para desmerecer o futebol do Ceará sem também encher a bola do São Paulo com o Daniel Alves. Paulo Lima. É só isso, hein? Até agora o que a gente viu foi isso. Paulo Lima, no sábado eu gravei uma entrevista legal demais aqui com o Benji, com o Felipe Luiz. Porque é muito legal a gente não ter oportunidade de entrevistar jogadores europeus, né? Mas a gente está tendo a oportunidade de entrevistar jogadores brasileiros que se tornaram praticamente europeus, 15 anos de Europa. Como foi a entrevista que eu fiz com o Rafinha, e sábado eu fiz com o Felipe Luiz. Felipe Luiz, uma hora, Paulo Lima, ele fala a respeito de VAR e arbitragem. E ele fala que no Brasil se dá muita... vamos falar, muito holofote, se repercute muito erros de árbitro. Que na Espanha, dos jogadores e dos técnicos, ele falou que na Espanha, por exemplo, nem nos programas, nem nada se repercute tanto erros de arbitragem. Quem fala mais é torcedor, tá um pouco, e que que aqui ele fica espantado como se repercute tantos erros. Mas ele falou também que os jogadores lá não reclamam, e aqui no Brasil todo mundo reclama. Ele falou isso, lances não são tão escandalosos. Você não deixa eu terminar. O árbitro acaba o jogo, policiamento toma conta do árbitro. Tem uma hora que ele até fala que aqui no Brasil ele faz até o gesto de que o jogador faz assim para receber falta e tal. Mas você acha que nós damos muita ênfase aos erros de arbitragem? Exageradamente. Ele fala que os programas lá... Não, em erros crassos como esses são evidentes que merecem uma crítica mais veemente. Exatamente. Mas a impressão que dá, Paulo, é que na Europa não se erra tanto como se erra aqui no Brasil, principalmente com erros escandalosos. Exatamente. Também isso. Então isso daí é um agravante, cara. Não fala nada lá, porque lá não tem... Não erra-se tanto dessa forma. Claro, tem um árbitro ou outro que de vez em quando peca um pouco mais, também de vez em quando tem um erro escandaloso, sim, fato, isso aí acontece. Porém, o número de erros escandalosos aqui no futebol brasileiro tem sido praxe. Toda rodada a gente discute pelo menos um muito grosseiro. Então, cara, é natural que se exponha demais também a arbitragem por causa disso, mas o Sormani, ele sempre cita aqui o comportamento dos jogadores, isso é um agravante. O árbitro que já é ruim, pressionado por jogadores mal educados e chiliquentes e treinadores que também não respeitam ninguém,
ninguém, agrava ainda mais a situação. Você é jogador do Ceará, você está indo enfrentar um São Paulo no Morumbi, num clima diferente, com estreia de 2 baita jogadores. Sim. Né? Aí você tá lá, o jogo está perdendo 1-0, você tá jogando bem, aí você tem um pênalti desse. Qual seria a tua reação como jogador? Elas foram pra cima do árbitro. Brocha porque você... foram pra cima. Então você fala, não, deixa, passou. Cara, você não se revolta. Psicologicamente eu sou contra o cara que encheu o saco por causa de um lateral, um tiro de meta. Agora, acontece um lance desse. Como é que o cara vai se revoltar? Claro que desanima. Ele precisa jogar 3 vezes mais do que ele pode, Benja. Só faltou expulsar, porque o Tinga foi expulso. Sim. Só faltou expulsar aí também o Felipe Cardoso. Aí ficava igualzinho de 2005. Porque o Ceará ele vinha fazendo um bom jogo dentro do que ele estava se propondo. Lógico, cara. Ele estava contra-atacando o São Paulo, inclusive, com todo o respeito ao Daniel Alves, que fez uma partida muito legal, foi o herói do jogo. Mas o melhor em campo com a camisa do São Paulo ontem foi o Volpi. E quando o seu goleiro é o melhor em campo, mostra que seu time também está sendo exposto. Mas os caras cansaram, né? Então o Ceará ele estava jogando direitinho sim, cara. Dentro do que ele estava se propondo, ele foi bem. Principalmente no segundo tempo, os caras cansaram. Daniel, o Juan Fran cansou, o Tietê cansou. Mas não saíram. Mas eu concordo com você, cansou. O Liseiro estava 4 meses sem jogar. Vamos ouvir o Anderson Moreira falando totalmente contrário do Pascoal, e vamos ouvir o Cuca. Eu falei a mesma coisa que ele. Às vezes eu fico pensando o que vocês querem que eu fale, entendeu? Eu não posso falar que eu tenho dúvida que foi pênalti ou não. Da onde eu estava no banco, eu tinha certeza absoluta que tinha sido pênalti. A forma que o Volpi sai ali, ele momento foi extremamente imprudente. Eu queria entender o porquê da não marcação do pênalti. E como é que um VAR consegue não interferir nisso. O São Paulo não tem nada a ver com isso, mas é porque era uma festa hoje, a gente não podia estragar, a gente não podia empatar o jogo, porque isso eles não avisaram pra gente, né? O futebol brasileiro, a gente entra na expectativa de que a gente possa ter igualdade. Acho um absurdo, mais uma vez, não vai adiantar absolutamente nada, não vai aparecer ninguém aqui